Imagine um mundo mergulhado no silêncio. Não o silêncio comum das noites tranquilas, mas um silêncio divino, pesado, denso, que parecia ecoar na alma de um povo inteiro. 400 anos, 4 séculos em que nenhuma nova profecia foi ouvida, nenhum profeta se levantou em Israel, nenhuma revelação foi registrada. Esse é o período que muitos chamam de os 400 anos de silêncio profético, o intervalo misterioso entre o Antigo e o Novo Testamento. Mas será que Deus realmente estava em silêncio? Ou estaria ele preparando algo tão grandioso, que exigia um palco completo, um cenário moldado pelo tempo, pelas nações e pelos corações? Antes de mergulharmos nessa fascinante jornada através da história bíblica e dos bastidores espirituais da humanidade, já quero te fazer um convite especial. Se você ama conhecer a palavra de Deus com profundidade e deseja entender o que realmente aconteceu entre Malaquias e o nascimento de Jesus, se inscreva agora no canal. Ative as notificações e permaneça conosco até o final deste vídeo, porque o que você vai descobrir hoje pode transformar completamente a maneira como você enxerga-o. Silêncio de Deus. E aproveite também para deixar nos comentários o que você já sabia sobre esse período, ou se alguma vez se perguntou por que Deus ficou em silêncio por tantos séculos. Eu quero ler a sua experiência e caminhar contigo nesse estudo. Nossa linha do tempo começa por volta do ano 430 a.C. Jerusalém ainda se recuperava das feridas do exílio babilônico. Neemias havia reconstruído os muros, Esdras havia restaurado a lei, e o povo, sob a liderança de homens piedosos, tentava reviver a aliança com o Senhor. Mas algo começou a mudar. A fé foi se tornando mecânica, o sacerdócio corrompido e a adoração vazia. Nesse cenário sombrio, ergueu-se a última voz profética do Antigo Testamento, Malaquias. Ele repreendeu os sacerdotes, denunciou o desprezo pelas ofertas, o divórcio, a infidelidade e declarou, inspirado por Deus: Eis que eu os enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Livro do profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Foram as últimas palavras divinamente inspiradas antes de o céu se calar. Mas esse silêncio não foi vazio. Foi um silêncio que trabalhava, que construía, que semeava. Enquanto Israel não ouvia a voz de um profeta, Deus movia impérios, levantava reis e tecia uma rede de acontecimentos que preparariam o mundo para a vinda do Messias. Do Oriente ao Ocidente, o Espírito de Deus operava em silêncio, preparando a língua, a cultura, as estradas até o coração do povo. O que parecia ausência era, na verdade, o maior ato de preparação da história da redenção. A partir de agora, você vai descobrir o que realmente aconteceu nesses 400 anos que mudaram o destino espiritual do mundo. Vamos caminhar por guerras, impérios e revoluções religiosas que mudaram o cenário onde Jesus nasceria. Bem-vindo à jornada pelo período intertestamentário, o silêncio que anunciou a maior voz da história. Após as últimas palavras de Malaquias ecoarem em Jerusalém, o povo de Israel mergulhou em um longo e misterioso intervalo. Nenhum profeta se levantou, nenhuma nova revelação foi registrada. O céu parecia fechado, mas, nos bastidores da história, Deus trabalhava com precisão divina. Enquanto Israel buscava sobreviver espiritualmente, impérios se levantavam e caíam, moldando o cenário político e cultural onde, séculos depois, nasceria o Salvador do mundo. A história começa ainda sob o domínio do Império Persa, que havia permitido o retorno dos exilados e a reconstrução do templo. Nesse tempo, a fé judaica se reerguia sobre ruínas, mas o coração do povo já demonstrava sinais de desgaste espiritual. A mensagem de Malaquias havia denunciado a corrupção dos sacerdotes, o desprezo pelos mandamentos e o culto superficial. O relacionamento entre Deus e Israel estava abalado, não porque Deus tivesse mudado, mas porque o povo havia perdido o temor do Senhor. Como está escrito: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Então, por volta do ano 330 a.C., uma força avassaladora surgiu no ocidente. Seu nome era Alexandre, o Grande, o jovem rei da Macedônia que, em poucos anos, conquistou o Império Persa e subjugou toda a região da Judéia. Alexandre não era apenas um conquistador militar. Ele trazia consigo um projeto de dominação cultural conhecido como helenismo, uma mistura de língua, filosofia e costumes gregos. Assim,
O grego tornou-se a língua universal e o pensamento helênico começou a se espalhar por todas as nações conquistadas, incluindo o povo de Deus. O impacto foi profundo. A cultura grega introduziu ideias de racionalismo, humanismo e idolatria refinada, desafiando a fé monoteísta de Israel. No entanto, o que parecia uma ameaça à pureza espiritual também servia a um propósito maior. Deus estava preparando um idioma comum que unificaria o mundo e permitiria, no tempo certo, que o Evangelho fosse compreendido em todos os lugares. A língua grega seria a ferramenta através da qual os apóstolos proclamariam a salvação de Cristo e o Novo Testamento seria escrito. Mas a morte precoce de Alexandre trouxe o caos. Seu vasto império foi dividido entre seus generais, e a Judéia tornou-se uma peça disputada entre dois reinos poderosos, os Ptolomeus, que governavam a partir do Egito, e os Seleucidas, na Síria. Por mais de um século, o povo judeu viveu entre esses dois gigantes, sendo ora oprimido, ora tolerado, mas sempre sob o peso de culturas estrangeiras. Foi nesse período que a fé judaica começou a se espalhar fora da terra de Israel, dando origem à diáspora judaica, comunidades que floresceram em cidades como Alexandria, onde milhares de judeus aprenderam a viver entre o mundo grego e a fidelidade ao Deus de Abraão. E foi justamente em Alexandria que um dos acontecimentos mais providenciais da história aconteceu. Muitos judeus, já não dominando o hebraico, sentiram a necessidade de traduzir as Escrituras para o grego. Assim nasceu a Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento hebraico para a língua grega, realizada, segundo a tradição, por 72 sábios. Aquilo que parecia apenas uma tradução cultural se tornaria um instrumento divino. Pois essa seria a Bíblia usada pelos cristãos primitivos, se a versão das Escrituras mais citada pelos apóstolos no Novo Testamento. Enquanto o silêncio profético permanecia, Deus falava através da história. Ele usava reis, exércitos e até mesmo a língua dos estrangeiros para preparar o caminho para o Messias. O Senhor não havia abandonado seu povo. Ele estava orquestrando cada detalhe para que, quando a plenitude dos tempos chegasse, o mundo estivesse pronto para ouvir sua voz novamente. Como está escrito, vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. O silêncio não era ausência, era propósito. Era o prenúncio da maior revelação que o mundo já conheceria. Com o passar dos séculos, a Judéia tornou-se uma terra dividida entre impérios estrangeiros. Os Ptolomeus do Egito governaram por um tempo com relativa tolerância, mas tudo mudou quando os Seleucidas, vindos da Síria, assumiram o controle. O rei Antíoco Epifânio, cujo próprio nome significava Deus Manifesto, deu início a uma das épocas mais sombrias da história de Israel. Ele não apenas buscava dominar militarmente o povo judeu, mas também erradicar sua fé, seus costumes e sua identidade espiritual. Ordenou a profanação do templo de Jerusalém, erguendo um altar a Zeus no lugar santo e sacrificando um porco sobre ele, um ato de afronta máxima à santidade da lei de Deus. Foi o cumprimento literal da profecia de Daniel, que falava da abominação desoladora. Livro do profeta Daniel, capítulo 11, versículo 31. Sob a tirania de Antíoco, possuir um rolo da Torá, guardar o sábado ou praticar a circuncisão tornou-se crime punível com a morte. A opressão atingiu um nível tão brutal que parecia não haver mais esperança. Mas foi nesse momento que o fogo da fé reacendeu nas colinas de Israel. Um sacerdote chamado Matatias, da família Asmoneia, recusou-se a oferecer sacrifícios aos deuses pagãos. Quando um judeu apóstata se apresentou para obedecer à ordem do rei, Matatias, tomado por zelo santo, o matou, junto com o oficial Seleucida que o acompanhava. Esse ato de coragem marcou o início da revolta dos Macabeus, uma das histórias mais inspiradoras de resistência espiritual da humanidade. Após a morte de Matatias, seu filho Judas Macabeu, cujo nome significa o martelo, assumiu a liderança da resistência. Com um pequeno exército de homens fiéis, ele enfrentou as forças esmagadoras do Império Seleucida. As batalhas foram violentas, mas o zelo por Deus era mais forte que a força das armas. Contra todas as probabilidades, Judas e seus guerreiros libertaram Jerusalém e purificaram o templo profanado. Eles removeram os ídolos, reconstruíram o altar e reacenderam a chama da menorá, símbolo da presença divina. O milagre dessa purificação deu origem à celebração de Hanukkah, a festa da dedicação,
mencionada inclusive no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22, como uma tradição que o próprio Jesus honrou séculos depois. A vitória dos macabeus não foi apenas militar, mas espiritual. O povo entendeu que Deus nunca havia deixado de agir, mesmo quando o céu parecia em silêncio. Ele levantou guerreiros de fé, homens e mulheres dispostos a morrer por sua aliança. Assim como no passado havia levantado Moisés, Josué e os juízes, agora o Senhor usava uma nova geração para reacender o pacto. O templo foi restaurado e, por um breve momento, a esperança brilhou novamente sobre Israel. Mas o triunfo também trouxe novos desafios. Os descendentes dos macabeus, conhecidos como asmoneus, assumiram o poder político e religioso, misturando fé com ambição. O que começou como uma luta santa pela pureza acabou se corrompendo em disputas de poder, alianças com nações estrangeiras e conflitos internos. Ainda assim, desse turbilhão surgiram movimentos que moldariam o contexto espiritual do Novo Testamento. Os fariseus, nascidos do fervor dos judeus piedosos, se tornaram defensores rigorosos da lei de Moisés, acreditando na ressurreição e na soberania de Deus. Já os saduceus, representantes da elite sacerdotal, negavam a vida após a morte e mantinham-se próximos ao poder político. E um terceiro grupo, os essênios, retirou-se para o deserto, buscando pureza espiritual e aguardando o Messias prometido. Esses grupos, embora rivais, preparavam o pano de fundo religioso que Jesus encontraria quando viesse ao mundo. Deus, em seu silêncio, estava formando o cenário perfeito. O povo ansiava por um libertador. O templo havia sido reconstruído e as promessas antigas começavam a pulsar novamente no coração de Israel. O sofrimento havia gerado expectativa. A opressão havia despertado fé. E quando tudo parecia pronto, as nações começaram a se mover mais uma vez, porque a história ainda não havia chegado ao seu clímax. Depois das vitórias e conflitos dos macabeus, a Judéia experimentou um breve período de independência, sob domínio da dinastia Asmoneia. Pela primeira vez em séculos, os judeus governavam a si mesmos, unindo poder político e religioso. Mas essa conquista, que começou com tanto fervor espiritual, logo se corrompeu. O trono que fora erguido para defender a fé passou a ser disputado por ambição, traição e sangue. O sumo sacerdócio, que deveria ser o coração da adoração a Deus, tornou-se objeto de comércio e manipulação. Os próprios descendentes dos libertadores de Israel começaram a agir como os reis pagãos que antes haviam combatido. Entre os anos 134 e 63 a.C., a Judéia mergulhou em uma sequência de crises internas. Fariseus e saduceus lutavam pela influência religiosa, enquanto os asmoneus disputavam o trono em guerras civis. Foi nesse ambiente de caos que surgiu uma nova força mundial, Roma. O Império Romano, em sua sede de expansão, avançava sobre o Mediterrâneo, conquistando uma nação após a outra. E quando os príncipes asmoneus, enfraquecidos por rivalidades, pediram ajuda aos romanos, selaram sem saber o fim da sua soberania. No ano 63 a.C., o general romano Pompeu, o Grande, sitiou Jerusalém. A cidade santa foi profanada quando Pompeu entrou no Santo dos Santos, o lugar onde apenas o sumo sacerdote podia adentrar uma vez por ano, no dia da expiação. Aquele ato simbolizou a perda total da independência de Israel. A partir dali, a Judéia tornou-se um reino cliente de Roma. O povo escolhido agora estava sob o jugo de uma potência estrangeira mais brutal e arrogante do que todas as anteriores. Os romanos nomearam líderes locais que lhes fossem leais, e entre esses líderes surgiu uma figura que marcaria profundamente a história: Herodes, o Grande. De origem idumeia, descendente de Esaú, Herodes foi colocado no trono pelos próprios romanos. Ele governou com astúcia e violência, buscando agradar tanto a Roma quanto aos judeus. Para conquistar a simpatia do povo, iniciou uma das maiores obras de arquitetura da antiguidade, a reconstrução do Templo de Jerusalém. O novo templo era esplêndido, grandioso, revestido de mármore branco e ouro reluzente. Foi esse templo que Jesus veria em toda a sua glória, o mesmo que mais tarde declararia: "Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada." Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 2. Mas por trás de todo o esplendor de Herodes havia paranoia e crueldade. Ele mandou matar sua própria esposa, sogra e filhos.
ao ouvir sobre o nascimento de um rei entre os judeus, ordenou o massacre das crianças de Belém, tentando eliminar o recém-nascido Jesus. Herodes acreditava estar garantindo seu trono, mas sem perceber, estava apenas cumprindo as antigas profecias. E tu, Belém Efrata, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Livro do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Enquanto o Império Romano estabelecia estradas, leis e uma paz aparente, a famosa Pax Romana, Deus usava essa estrutura política e cultural para preparar o caminho do Evangelho. O mundo tinha agora uma língua comum, o grego, uma rede de estradas que conectava povos e cidades, e um império que, sem saber, havia criado um ambiente perfeito para que a mensagem de Cristo se espalhasse rapidamente. E então, na plenitude dos tempos, quando tudo estava pronto, as nações alinhadas, o tempo reconstruído, a expectativa messiânica em ebulição, o silêncio foi finalmente quebrado. O anjo Gabriel apareceu ao sacerdote Zacarias para anunciar o nascimento de João Batista, o mensageiro que viria preparar o caminho do Senhor, cumprindo a promessa de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Pouco depois, o mesmo anjo visitou Maria, em Nazaré, revelando que dela nasceria o Filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo. Assim, no fim do reinado de Herodes, entre os anos 6 e 4 a.C., Jesus nasceu em Belém. O Verbo eterno, que estava com Deus e era Deus, fez-se carne e habitou entre os homens. O silêncio de 400 anos foi rompido pela voz do Salvador. O que parecia ausência era preparação. O que parecia vazio era o ventre da promessa. E o mundo, finalmente, ouviria novamente a voz divina, agora não através de profetas, mas o próprio Deus encarnado. O período intertestamentário, portanto, não foi um tempo em que Deus se calou, mas um tempo em que ele preparou cada detalhe da história para a redenção. O silêncio foi apenas o prelúdio da palavra que transformaria o mundo.